Maravilha, bom dia. Estamos ao vivo mais uma vez. Uma quinta-feira abençoada para todo mundo. Faça essa quinta uma quinta-feira especial. Como sempre, mande a live agora para quem você quer convidar. E eu já estou mandando aqui. Pronto. E como sempre também já vou marcar aqui o texto de hoje, o texto que a gente já leu, mas que nós vamos ler hoje com uma outra abordagem. Vamos lá. Enquanto isso, vamos lembrar do seguinte: hoje é dia de TBT, correto? Bom dia, Sara, seja bem-vinda. Estava dizendo que hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de TBT. Aí eu falo, TBT é o caramba, meu, foco no dia de hoje. Eu faço essa brincadeira toda quinta, né? Então, olha só. Essa semana nós estamos falando sobre prosperidade. E nós estamos entendendo que prosperidade ela tem a ver com crescimento, com desenvolvimento. A gente vem falamos de vida abundante, que uma vida abundante é uma vida digna de ser notada, uma vida extraordinária fora do normal. Falamos isso semana passada. Essa semana a gente vem falando prosperidade, desenvolvimento, crescimento, mudança de pensamento. E hoje nós vamos continuar nessa mesma estrada, nesse mesmo caminho. E a gente vai falar algumas coisas aqui que vão dar uma chacoalhada em nós. Então eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Texto que a gente fala bastante dele. Romanos 12, 1 e 2. Quero que vocês pensem o seguinte, que nossa mente é um terreno. Nossa mente é um terreno. Como vocês sabem, eu trabalho com o mercado imobiliário, então o produto básico do mercado imobiliário é um terreno. É o produto elementar. É o que a gente mais busca. Terrenos bem localizados, terrenos em lugares valorizados, terrenos com potencial bom de construção. Enfim, é isso que a gente busca. Terreno. Porque é no terreno onde a gente pode edificar. Vou usar essa metáfora. É no terreno onde é possível edificar. Bom dia, Lu. No terreno a gente pode construir, no terreno a gente pode edificar. No terreno eu posso plantar, no terreno eu posso plantar e colher, eu posso alimentar. Então, no terreno eu posso conceder moradia, do terreno eu posso produzir alimento e assim por diante. Então, peço que vocês pensem nessa manhã, na nossa mente como um terreno, a nossa mente como um terreno para a gente desenvolver. Vamos lá então, Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler inclusive em mais de uma versão para a gente captar um pouco mais do que esse texto fala. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, Paulo está falando para a igreja lá em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, eu peço para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, vossa existência, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler agora em outra tradução. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Prosperidade, desenvolvimento, crescimento, transbordo começa aqui. E começa com quebra de padrões. Quebra de padrões. Antes de começar, eu só quero fazer uma pergunta. Quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala em desenvolvimento, em crescimento, eu quero fazer uma pergunta. Até onde você chegou hoje? Aonde você chegou hoje? Em que estágio você está hoje? E, mais uma pergunta. Você está satisfeito com o seu estágio atual? Você está satisfeita com o estágio que você chegou? Você está plenamente satisfeito? Satisfeita? Com essas perguntas, nós vamos agora falar o seguinte. Pensem que tudo que nós aprendemos até hoje, tudo que nós colocamos dentro da nossa cabeça, ou tudo que foi colocado dentro da nossa mente, do nosso entendimento, e tudo o que nós fizemos até hoje, nos conduziu até aqui. Estão acompanhando? O estado que eu estou hoje, o estágio que eu estou hoje, o momento que eu vivo hoje, a altura que eu cheguei hoje em desenvolvimento, em prosperidade, é resultado do que eu aprendi até hoje e do que eu fiz até hoje. Simples assim. Tudo que eu aprendi desde a minha infância até hoje me trouxe até aqui. Tudo que eu fiz desde a minha infância até hoje me trouxe até aqui. As ideias são tremendas, mas sem a ação ou sem ações, elas não produzem resultado, elas não se tangibilizam, elas não se tornam físicas, materializadas, não se encarnam, no sentido de se materializar. Então, tudo que a gente tem até hoje é fruto de ações que nós fizemos. Ah, mas eu sou vítima. Fizeram por mim. Não fizeram por mim. Deixaram de fazer, omitiram. Tudo resultado teu. Tudo resultado seu. Tudo fruto das suas ações. Tudo fruto das minhas ações, dos meus resultados. Agora, não se enganem. Tudo que está na nossa cabeça, aí sim, a maior parte foi plantado em nós. Foi plantado. Tudo aquilo que a gente acha que é a nossa opinião, ou que é a nossa escolha, desculpa te dizer, mas a grande parte não é. São pensamentos de terceiros. Começaram lá nos nossos pais. Conceitos deles, opiniões deles. Quer ver um exemplo? Vou falar de mim, tá? Sem vergonha nenhuma. Hoje de manhã serei um sem vergonha com princípios. Por exemplo, dinheiro. Foi o exemplo do meu pai. Então, meus pais separados, desde que eu me conheço por gente. E aí eu escutava a história, a versão da minha mãe. Eu não ouvia a história do lado do meu pai, nunca ouvia a versão do meu pai, mas eu ouvia a versão da minha mãe, que era quem estava comigo. Aí minha mãe dizia, teu pai teve dinheiro, juntou bastante dinheiro, chegou a ter mais de um caminhão e trabalhar como transportadora, mas perdeu tudo. Vão pegando. Cresceu, mas perdeu tudo. Mas perdeu por quê? Porque ele apostou no jogo de baralho, jogo de cartas. Apostou e perdeu tudo, apostou tudo. Perdeu tudo. Um modelo, olha o modelo mental se formando. Outro, minha mãe, na sua singeleza, né, na sua simplicidade,
Ela ensinava que, olha, cuidado com o dinheiro, o dinheiro é sujo, pegou no dinheiro, você tem que lavar as mãos. Estão pegando o código? Pegou no dinheiro, tem que lavar as mãos, porque o dinheiro é sujo, plantando na minha cabeça, o dinheiro é sujo. Se ela está me falando que o dinheiro é sujo, eu vou crescer querendo passar a minha vida sem pegar no dinheiro, correto? Isso uma criança programando na cabeça da criança, sem maldade, era o melhor que ela podia me dar naquele momento, sem maldade nenhuma e sem rancor nenhum da minha parte. Aí outros pensamentos, aí beleza, pais, né? Vamos falar agora da igreja, pastores, professores. O que eu aprendi? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso que fala a palavra, o Paulo falou, o amor ao dinheiro. Mas a gente aprende que o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente aprende que Jesus falou para o jovem rico, deixa tudo que você tem e me segue. E daí ele não seguiu e Jesus falou, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente cresce com aquele pensamento, cara, não pode ser rico, não pode ser rico, não pode ser rico. Rico é opressor. Fui aprendendo isso, rico é opressor. Beleza. O rico suga o trabalhador. O rico tira o que era para ser do pobre e põe no bolso dele. Eu fui crescendo com esses pensamentos. Estou falando aqui de um aspecto do desenvolvimento humano, de um aspecto da prosperidade, que é o aspecto do dinheiro, dando um exemplo para vocês do que é aquilo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida, para mostrar que aquilo que está na nossa cabeça conduziu as nossas ações e as nossas ações plantaram os nossos resultados. O que eu estou mostrando aqui é que a maior parte disso não fomos nós que escolhemos, escolheram por nós. Escolheram por nós. Agora eu vou falar mais uma coisa pesada, pesadíssima. A maior parte daquilo que a gente aprendeu como igreja, ou sobre ser igreja, ou sobre cristianismo, ou sobre ser cristão, a maior parte também foi corrompida. Também foi colocado com muita interferência. Pensem numa comunicação, pensem que a gente está ouvindo uma música de rádio, e no meio do caminho, entre o emissor e nós, que somos os receptores, existe muita interferência. Existem montanhas, existem prédios, existem outros barulhos, existem outros sons, outras comunicações. Pensem nisso. Então, daquilo que foi a igreja primitiva até nós hoje, muita coisa entrou como uma interferência na comunicação. Por que você está falando isso, Juliano? Porque a igreja primitiva nasceu com um pensamento, com uma mentalidade. Foi essa mentalidade que Paulo falou para a gente transformar. Mas quando chegou no Império Romano e se institucionalizou, a igreja assumiu muito pensamento que não era da igreja. Mentalidade greco-romana. E aí de lá para cá veio institucionalizado. Então a forma como a gente aprendeu a fé, a forma como a gente aprendeu a igreja, seja católica, romana, seja evangélica, tem muita interferência. E essa interferência entrou na nossa mente, moldou os nossos pensamentos, que se transformaram em ações, que se transformaram em resultados. Eu falei que hoje ia ser um pouco pesado, porque a gente precisa entrar mais fundo aqui hoje. Se eu quero falar de transformação, de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento, eu preciso trabalhar o solo, que é o nosso pensamento, o nosso entendimento. Porque é aqui que a gente passa a maior parte do nosso dia. Não é na terra, é aqui, ó. Então, Paulo fala, cara, transformem o vosso entendimento. Não se conformem com o presente século. Ele fala, não se conformeis com este século. Na outra tradução, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não se conforme com as interferências. Faça a seguinte afirmação. Não é possível. Tem que ter mais. Tem que haver mais. Tem que ser mais que isso. Não pode ser só isso. Não se conforme. Quais foram as situações que você viu e que você realmente, verdadeiramente ficou inconformado? Mas aquela inconformação que vem lá dentro da alma, assim, que você fala, putz grila, não dá, chega, basta, não pode.
Vou mandar mais uma bomba agora. Segura, vou mandar mais uma bomba. Você tem aquilo que você tolera. O que você tem é aquilo que você tolera. Tô falando por mim, tá? Começando a partir de mim. Quando eu descobri isso, eu tava conversando com a Sarina, minha esposa, e daí eu falei para ela assim, cara, pensa como isso é verdade. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos princípios. E com relação a filhos e a criação de filhos, nós somos muito claros desde cedo. Né? Casou o nosso propósito e o nosso entendimento e a nossa convicção sobre ser pais. Perfeito, assim, nosso entendimento foi bem conjunto, bem casado. Com perdão o trocadilho. E aí nós falamos, cara, eu não quero, ou nós não queremos que outras pessoas criem nossos filhos, né? Até chegar a idade deles irem para a escola, a partir dos 3 anos. E mesmo assim, não quero interferência na criação. Qual vai ser o preço a ser pago por isso? Tudo tem um preço a ser pago. Não pensem que não. Então, muitas pessoas não podem fazer o que nós fizemos, porque eles vão trabalhar e colocam as crianças numa escola, colocam as crianças numa creche, num prézinho. Outros que não podem fazer isso, mas chamam os pais, chamam os avós, chamam algum parente, contratam alguma pessoa. Nós falamos, não, nós não vamos fazer isso. Não vamos. Nós vamos criar os nossos filhos nós mesmos. Só para lembrar, nós estávamos 400 quilômetros longe dos nossos pais. Mesmo depois, quando minha mãe veio morar para cá, o Rafael já estava grandinho, já estava indo pro infantil. Então, nós falamos, não, quem vai criar nossos filhos seremos nós mesmos. Nós vamos criar, mas tem um preço a ser pago por isso. Qual é o preço? Nós vamos reduzir a nossa capacidade de faturamento. Sarina vai ficar em casa, Juliano vai trabalhar. Então nós vamos operar com metade da capacidade de poder de fogo econômico, mas nós vamos crescer na atenção aos nossos filhos. Legal? Bom exemplo? Bom exemplo. Foi possível fazer. Não é todo mundo que pode, mas nós pagamos o preço, e um preço. E pagamos esse preço até hoje. Quando eu olho para alguns colegas, quando eu olho para amigos, quando eu olho para parentes que não fizeram essa opção, eles têm 50% a mais de poder econômico do que nós. Pegaram? É pesado isso. Tem 50% a mais de realizações materiais do que nós. Pegaram? Entretanto, essa foi uma convicção da qual nós não abrimos mão. Eu comecei essa fala dizendo, uma bomba, você tem aquilo que você tolera. Nós, enquanto casal, Sarina e eu, não toleramos a possibilidade de que outra pessoa criasse nossos filhos. Não toleramos. Foi algo que nós falamos, não abro mão disso e pago o preço que for necessário. Entenderam onde eu quis chegar? Quando eu entendi isso, que nós temos aquilo que nós toleramos, eu falei isso para a Sarina. Eu falei, cara, olha isso. Olha o nosso exemplo. Com relação aos filhos, nós não admitimos a hipótese de outra pessoa, de outra mentalidade, de outra cultura, de outros valores, de outra fé, criar os nossos filhos, de jeito nenhum. E nós pagamos o preço por isso. E o que nós tivemos? A criação dos nossos filhos até aqui, dentro dos nossos valores, dentro da nossa fé, dentro da nossa cultura familiar. Entenderam? Nós não abrimos mão disso. Agora eu vou extrapolar esse pensamento. Vou extrapolar isso. Legal. E com relação, então, à prosperidade profissional, com relação à prosperidade espiritual, com relação à prosperidade material, temos aquilo que toleramos. Meu, que pancada. Temos aquilo que toleramos. Pesadíssimo. Pesadíssimo.
Não se conformem, Paulo fala. Não se conformem. No exemplo que eu dei de educação de filhos, nós não nos conformamos, não. Existem vários caminhos, várias hipóteses, mas nós vamos seguir por esse aqui, por este caminho. Vamos seguir por essa direção e não abrimos mão, custe o que custar. Como é que está teu casamento? Como é que está tuas finanças? Como é que está a tua profissão? Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está teu relacionamento com Deus? O que você tem impactado no mundo? Qual tem sido a tua história no mundo? Essa semana eu vi um negócio tão pesado. Imagine que você já morreu e a humanidade já avançou em mais 100 anos. Daqui a 100 anos, os humanos lá, seus descendentes, os descendentes dos seus vizinhos, dos seus parentes, daqui a 100 anos, eles vão olhar para hoje e vão falar o que de você? Vão falar o que de mim? Ah, o Juliano. O Juliano deixou um legado aqui. Qual foi o legado que ele deixou? Olha eu me encolhendo. Qual foi o legado que eu deixei? Eu tolerei isso. Eu tolerei isso. Tolerei. Pesada essa live, né? É para transformar. É para transformar. Quando a gente vai fazer um exercício físico e ele transforma, ele dói, ele é pesado, ele esgota, ele nos esgota. Olha a Lu falando, compartilha essa ideia de criar filhos. Entendi o preço a ser pago e sozinha, né? Perdão na confiança, na provisão do Pai. Né? Sozinha na confiança, na provisão do Senhor. É isso aí. É esse caminho. Tem um preço a ser pago pelas nossas escolhas. E perfeito exemplo esse. Tem um preço a ser pago, mas ele está dentro do limite daquilo que a gente tolera. Isso que eu quero deixar muito claro hoje. É um aspecto só do que a gente pode falar, mas a gente tem aquilo que a gente tolera. Chega de ser vítima. Chega de ser vítima. É tempo de assumirmos o comando das nossas vidas. Somos o comandante da nossa alma. Somos o comandante da nossa alma. E temos muito para aprender ainda. Eu cheguei nessa conclusão e fiquei muito feliz quando eu entendi que, tendo muita coisa para aprender ainda, existe material para eu fazer download. Existe conhecimento para eu me apropriar. E, pessoal, de verdade, é aqui, ó. Tá tudo aqui. Em 2015, eu li um livro, perdão, né? Mas eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro mudou minha vida. Eu tenho que testemunhar isso. Quem que escreveu esse livro? Foi um pastor? Não. Foi um empresário norte-americano chamado T. Harv Eker. E esse cara mostrou muitas das coisas que eu falei aqui hoje para mim. Muitas das coisas, muitos dos princípios. Legal. Hoje, olhando para trás e lendo esse livro novamente, eu entendo que, caramba, quanto princípio bíblico tem aqui. Esse texto de Romanos 12, como ele está presente naquele livro. Beleza? Depois disso, eu li um outro livro. Um livro do Abílio Diniz, que é um empresário brasileiro, São Paulino, assim como eu. E ele é chamado Caminhos e Escolhas. E nesse livro ele também mostra que os nossos caminhos e nossas escolhas, né, conduzem a resultados, mas todos esses resultados somos nós que escolhemos. Olha que loucura, cara! E tudo isso ele fala com muita piedade, muita fé. Ele é um homem muito, muito piedoso, com muita fé, cristão. E todos os princípios bíblicos que eu conheço estão presentes ali. Princípios, não religiosidade, princípios. Bacana. Agora eu tô lendo um outro livro que tem me transformado pra caramba, que é um baita de um best-seller mundial, chamado Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Gente, como tem princípio bíblico, cara. Eu vou te falar que é tudo princípio bíblico. Com outras palavras, com outras experiências, com outros testemunhos, mas tudo com fundamento bíblico.
Então, pega esse código. Tem muito download para fazer. Tem muita coisa boa para a gente aprender ainda. Acredite nisso. Tem muita coisa boa para a gente aprender. E tem muito para a gente desenvolver ainda. Outro código pesado. Hoje eu estou com 45 anos. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, portanto com 42, eu tive algumas conclusões assim que começaram a me puxar, assim, me motivar. Olha a Sara falando, eu tolerei algumas ações em minha vida, devido aos valores que minha mãe me falava. Por exemplo, o casamento é para toda a vida. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. É verdade, verdade, é verdade. Porque os nossos pais, assim como os nossos professores, como os nossos pastores, foram programadores da nossa mente. Né? Às vezes, por causa disso, a gente deixou de se desenvolver. Né? A Sara está dando o exemplo dela aqui para quem conhece. A gente deixou de se desenvolver e tolerou coisas que a gente não precisava tolerar por causa dessa programação. É pesado, cara. Esse assunto é pesado. Esse tema é pesado porque ele transforma. Assim como eu estava falando agora há pouco, né? Que um exercício físico que transforma, que aumenta a musculatura, que desenvolve, um exercício físico que aumenta a nossa capacidade de cardio, ele é pesado, ele esgota. Isso aqui é a mesma coisa, é um assunto que transforma. Não é groselha, não é balela. O que nós estamos falando aqui é conteúdo rico, vitaminado. Aliás, pessoal, transbordem isso. Mas esse conteúdo de hoje é tão pesado, é tão punk, é tão profundo, que eu peço que você transborde esse conteúdo para só uma pessoa. Pense em quem você vai mandar e mande. Não é para qualquer um. Esse conteúdo de hoje não é para qualquer um. É para quem quer mudar. É para quem quer mudar. Mas então, até me perdi o que eu estava falando, me desculpem. Devaneio é complicado. Mas então, eu estava dizendo, né, que eu tive exemplos de livros de autores que supostamente não eram líderes religiosos, né? Falei do T. Harv Eker, falei do Napoleão Hill, falei do Abílio Diniz. E com o Napoleão Hill eu aprendi isso, né, que quem molda o pensamento tem resultados. Por isso que ele fala, quem pensa enriquece. Aí eu aprendi aprendi muita coisa legal com outro cara, mais antigo, ou ali mais ou menos da época do Napoleão Hill também. O nome desse cara era Earl Nightingale. E ele falava que nós nos tornamos naquilo que pensamos. Que pancada, cara. Aí quando a gente olha para o nosso mundo, por isso que eu... Sabe, não é pensamento assim de perseguição, não é achar que tem uma teoria da conspiração. Não é isso. Agora pensem comigo por quê? Por quê? Que 99% das pessoas são alienadas do seu próprio pensamento. Por que o Brasil é o país do futebol? Por que o brasileiro foi programado para gostar tanto de futebol? Para se alienar da própria vida, para ser um bom empregado, para ser um bom trabalhador. Não para prosperar, não para desenvolver. Olha o que o Pablo Marçal está falando hoje aí, gente, na política. Aliás, esse brasileiro foi programado para não gostar de política. Brasileiro, nós fomos programados para ter nojo de política. Por quê? Porque daí a gente fica alienado dela. A gente foi programado para gostar de novela, para gostar de futebol, para ser doutrinado pela Rede Globo. Quem viveu a década de 80, 90, assim como eu, os anos 2000, sabe muito bem do que eu estou falando. É incrível isso. Então, assim, moçada, existe um caminho novo para a gente seguir, sabe? E esse caminho é de um aprendizado daquilo que se perdeu desde o ano zero, quando Jesus veio, desde os primeiros anos da igreja até hoje, tem muita coisa para a gente aprender. Por isso que Paulo fala, olha, apresentem o corpo de vocês, ou seja, a vida de vocês, como sacrifício vivo a Deus. A existência de vocês, apresentem isso ao Pai. A existência.
Isso que ele vai gostar. Essa é a verdadeira forma de adorar ele. E olha, não imitem o comportamento e costumes desse mundo. Não tolerem. Não tolerem. Não tolerem. Né? Fiquem indignados. Inconformados. É isso que ele fala. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Seja um inconformado com o princípio, seja um inconformado da palavra, seja um inconformado do reino e transforme a tua vida, transforme a vida da tua família, deixando que Deus faça um estrago positivo na tua cabeça. Mude seu pensamento. Por quê? Porque o pensamento molda um sentimento que molda uma ação, e essa ação é que vira resultado. Não esqueçam disso. Essa é uma fórmula. Para quem gosta de falar de vendas, esse é um funil. Esse é um funil da realidade. Posso usar esse termo, inclusive. Funil da realidade. Funil dos desejos. Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações. As ações geram resultados. Cara, que doideira. Já está na hora da gente encerrar. A gente podia falar bastante ainda. Obrigado pela companhia de vocês. Você que está assistindo o replay, obrigado pela tua audiência. Repito, mande essa mensagem de hoje para só uma pessoa. Tá? Pense bem antes de mandar. Fale, esse conteúdo vai para fulano especificamente. Vai para fulana especificamente. Mande com responsabilidade essa. Tá? Pense bem antes de mandar. Ok? Vamos fazer uma excelente quinta-feira? Vamos fazer a nossa vida aquilo que a gente entende que ela pode ser. Fiquem na paz, sejam abençoados e vamos que vamos. Um abraço. Fui.